Olá, meu nome é Maria do Carmo Carrasco, sou fonoaudióloga, consultora em comunicação empresarial e professora de cursos de graduação e pós-graduação em várias instituições em São Paulo. Sou também autora do livro Comunicação e Oratória, Teoria e Prática, publicado pela editora Letras Jurídicas. Hoje darei sequência a esta coleção de vídeos que ensinam, na prática, como incrementar a comunicação e, com isso, otimizar o desempenho tanto na vida profissional como na pessoal. Ao longo deste volume, você irá ter a total dimensão da importância do equilíbrio emocional e de outros aspectos psicológicos para a habilidade comunicativa. Irá conhecer preciosos fatores que compõem o processo comunicacional e, por fim, conhecerá algumas regras de ouro da comunicação empresarial que garantem uma boa relação com os clientes e contribuem enormemente nas vendas e negociações. Acompanhe este treinamento e comprove como a arte de falar bem pode promover uma revolução em sua vida. A esta altura do nosso curso em vídeo, você já deve ter se dado conta do poder que a voz exerce em nossas vidas. Como vimos anteriormente, uma voz bem empregada deve flutuar de acordo com a situação, com o contexto, com o ambiente e com a emoção que queremos passar. Por meio da voz, podemos transmitir os mais diversos sentimentos, como melancolia, angústia, medo, alegria e entusiasmo. A voz diz muito sobre cada um e funciona como uma eficiente forma de identificação. Basta ouvir a voz de alguém conhecido para reconhecê-lo no mesmo instante e puxar na memória uma lista de análise sobre aquela pessoa. Frequentemente julgamos as pessoas pela voz que elas têm e, ao mesmo tempo, somos julgados por elas. Por tudo isto, não resta dúvidas, vale a pena investir na educação vocal, fazendo as devidas adequações e utilizando os diversos recursos que temos disponíveis e muitas vezes sequer imaginamos. De algumas décadas para cá, tornou-se cada vez mais evidente o fato de que comunicar-se bem é um poderoso diferencial em nosso cotidiano. Quem detém a capacidade de se fazer entender, seja qual for o ouvinte ou a situação, está muito adiantado no percurso rumo ao alcance das metas. Bastam poucos minutos de conversa e pronto. Já temos pistas importantes sobre a personalidade, a eficiência e os conhecimentos gerais de uma pessoa. A entonação correta, a ênfase bem colocada, o ritmo adequado, o vocabulário flexível, a boa dicção e as ideias bem encadeadas são capazes de, juntos, produzirem fantásticos efeitos. O bom orador é visto por seus ouvintes não só como alguém que sabe se expressar, mas também como um indivíduo de credibilidade, segurança e equilíbrio emocional. Já o comunicador limitado pode virar sinônimo de pouca competência, arrogância e despreparo. Fica claro, então, que a aposta no desenvolvimento da habilidade de comunicar-se é um investimento de retorno garantido. Acredite em seus potenciais e, por meio de estudo e de algumas técnicas certeiras, construa uma nova imagem comunicacional. Isto depende única e exclusivamente de você. Não há dúvida de que o mundo seria bem diferente se as pessoas conseguissem interagir com mais eficácia. A relação entre os povos só teria a ganhar se a comunicação fosse considerada não uma habilidade espontânea, mas sim um potencial a ser trabalhado e desenvolvido com empenho e treino. Incontáveis mal-entendidos, discussões e problemas ocorrem todos os dias graças às falhas na comunicação. Estes ruídos atrapalham a convivência familiar, os relacionamentos amorosos, a vida no trabalho. E por que eles acontecem?
No volume 1 desta coleção, apontamos e discutimos alguns fatores prejudiciais à boa comunicação. Entre eles, o medo, a falta de preparação para realizar um discurso, o desconhecimento do tema abordado, o uso inadequado da voz e a falta de vocabulário. A primeira grande lição é que aquele que se conhece, que pratica com frequência a autoanálise, que sabe exatamente quais são suas maiores virtudes, seus pontos fracos, os recursos a serem desenvolvidos e os potenciais adormecidos, tem um importante trunfo nas mãos. Pessoas que investem no autoconhecimento tornam-se aptas a tirarem proveito de suas qualidades, camuflarem os aspectos da aparência ou da personalidade que são reconhecidamente mais fracos e se aprimorarem cada vez mais. O exercício de se auto-observar, percebendo assim suas expressões faciais, seus gestos, sua postura, a maneira como você mexe o corpo quando fala, o modo como caminha, entre outros aspectos, é uma boa dica. Para isso, use de preferência uma câmera de vídeo. No começo, será difícil encarar a própria imagem. Afinal de contas, muitas vezes nos sentimos constrangidos ao enxergar cara a cara como somos vistos pelos outros. As críticas surgem instantaneamente, mas depois somem. Ficam somente aquelas que de fato são pertinentes. Pouco a pouco, você vai aprendendo a identificar suas virtudes, passa a valorizá-las e as transforma em verdadeiros diferenciais. Outro bom conselho é estar aberto a ouvir o que a família, os amigos, os parceiros e os colegas de trabalho pensam sobre nós. A ideia aqui é apenas ouvir. Isto não é fácil, mas edifica. Enquanto as pessoas que o rodeiam passam as impressões que têm a seu respeito, não tente convencê-las do contrário, justificar seu jeito de ser, discutir. Receba tudo com racionalidade, entendendo que esta é uma etapa importante no processo de autodesenvolvimento. Somente aquele que conhece seus inimigos internos é capaz de combatê-los. A análise externa é uma ferramenta importante na reprogramação de nossos comportamentos. Saber valorizar as críticas e os elogios é fundamental para que possamos crescer. Virtudes como autoconfiança, autoestima elevada, bom humor, visão otimista e controle emocional não são necessariamente qualidades inatas. Todos somos capazes de potencializá-las. Para isso, devemos expandir os conhecimentos, estudar, planejar, praticar dia após dia, até que a segurança ocupe o espaço do medo. Os melhores comunicadores, sem dúvida, são aqueles que não são inteligentes apenas intelectualmente, mas também emocionalmente. No primeiro volume desta coleção especial, falamos sobre dois elementos que fazem parte do processo comunicacional: a voz e o vocabulário. Agora daremos continuidade ao tema, detalhando os três aspectos que completam o processo: a dicção, a expressão corporal e a audição. Por meio de exercícios, informações e dicas, você vai ver como é possível falar e ouvir bem e ainda decifrar o que o seu interlocutor está achando de você. Vamos começar? A dicção é mais um componente do processo comunicacional. Quem não articula bem as palavras, engole sílabas, troca letras, aplica uma entonação inadequada ou pronuncia sons equivocadamente, tem sua comunicação seriamente comprometida. A boa articulação dos sons contribui muito na construção de uma impressão positiva, pois indica autocontrole, vontade de ser compreendido, preocupação com o entendimento do outro e clareza mental. Os efeitos gerados pela correta dicção vão além da esfera meramente funcional.
Mesmo que não possua uma linda e potente voz, o comunicador que articula bem ainda está em vantagem. Um conteúdo primoroso, dito de um modo ruim, perde muito do seu brilho. Já um pensamento simples, pronunciado com pompa, com a entonação certa, com uma dicção clara, ganha forças. Se você possui dificuldades articulatórias ou simplesmente deseja se aprimorar, lance mão de estratégias como utilizar um gravador para registrar a própria voz e depois se ouvir, fazendo uma análise minuciosa de sua dicção. Prestar atenção se com frequência as pessoas pedem para que você repita o que disse, demonstrando que não entenderam. Observar se o jeito que você fala dá margem a interpretações indesejadas. Note se você come letras como R no final dos verbos, o I em palavras como pedreiro ou janeiro, o S em substantivos no plural. Evite abreviar palavras ou dizê-las muito rápido, criando verdadeiras modificações nas palavras. Abrindo vira abrino, em se transforma num e assim por diante. Para que você evolua ainda mais, vamos agora a alguns exercícios práticos. Exercite sua pronúncia dizendo rapidamente as seguintes frases com exagerada articulação. O desafio é pronunciá-las sem atropelar as palavras. 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres. Lá em cima daquela serra há uma arara loura. Arara loura falará? Fala, arara loura. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Vara verde, verdolenga. Quem há desverdolengar, da verdolenga vara verde, bom desverdolengador será. O tempo perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Mais uma vez, vamos treinar a capacidade de pronunciar sons que contenham muitas sílabas ou letras iguais sem travar a língua. Nha, lhe, ré, bri, cro, dru, fru, gra, pré, ter, vri. Blo, clo, flu, gla, ple, tle, vli. As, bes, ques, dis, fos, gos, jus, lãs, mes, nes, pis, ros, sós, tus. Ar, ber, quer, dir, for, gor, jur, lar, mer, ner, pir, ror, sor, tur. Você já ouviu falar de alguém que viajou para o outro lado do mundo sem saber falar uma só palavra em outra língua e ainda assim conseguiu se virar muito bem? Pois é, desafios como este podem ser enfrentados porque o corpo fala. E se você duvida, lembre-se do cinema mudo e das lúdicas brincadeiras de mímica. Um franzir de testa, um arregalar de olhos, um cerrar de lábios. Expressões mínimas que dizem muito. E não é só com as expressões faciais que transmitimos mensagens. A gesticulação, o movimento do tronco, o balançar das pernas também são extremamente reveladores. Só de olhar alguém temos boas pistas sobre suas emoções. Tristeza, preocupação, felicidade, ironia, raiva, medo, enfim, diferentes estados de espírito geram distintos gestos, olhares e expressões em geral. A linguagem corporal diz tanto que podemos até fazer uma breve análise da personalidade da pessoa somente com esta informação. Por ter tamanha importância, a comunicação não verbal merece dedicação. Perceba como você se expressa corporalmente. Analise seus gestos, sua postura, suas caras e bocas. Fique de frente para o espelho e fale um pouco sozinho. Treine uma conversa informal e uma profissional.
Esta simulação mostrará a você como anda a linguagem do seu corpo. Sobretudo em eventos profissionais, evite gesticular excessivamente e tampouco fique apático. Deixe de lado também os olhares desconfiados, perdidos e o rebolado ao andar. Braços cruzados, mão no bolso ou na cintura e ombros caídos, denunciando desmotivação ou baixa autoestima, também são vilões na expressão corporal. Em contrapartida, invista no seu semblante. Ele é um excelente comunicador. Na dose certa, pode indicar calma, coerência, segurança, respeito ao ouvinte, carisma. O que você quiser. Use-o a seu favor, mas sempre de forma espontânea. Sorrisos e olhos nos olhos também são bons aliados. Um olhar profundo e fixo denota autoconfiança e poder. Olhos inquietos, que desviam facilmente, indicam timidez ou intimidação. Já a troca de olhares em ambientes com muita gente expõe cumplicidade e identificação. Os exemplos são intermináveis. Tire proveito de cada gesto, praticando um divertido exercício. Por um dia, observe a linguagem corporal de seus parentes, colegas de trabalho e amigos e analise as informações que você recebeu a partir apenas da comunicação não verbal destas pessoas. Treine também os gestos. Fale gesticulando para enfatizar determinadas palavras. Por exemplo, utilize a frase "Eu assinei o contrato". Repita a frase em voz alta, usando um gesto para cada uma destas palavras. Faça um gesto para reforçar a palavra "eu", depois "assinei" e em seguida a palavra "contrato". Eu assinei o contrato. Eu assinei o contrato. Eu assinei o contrato. Deixe a musculatura corporal bem relaxada, para aumentar a expressividade e a naturalidade. Observe também o olhar, as microexpressões faciais e o movimento de cabeça. Vamos a outro exercício útil. Para quem exagera na gesticulação, experimente falar sem realizar um só gesto. Com certeza, você já se deparou com os chamados tagarelas. São aquelas pessoas que monopolizam a conversa, engatam verdadeiros monólogos e, ao final do falso bate-papo, sequer se dão conta de que não houve troca nenhuma. São maus ouvintes clássicos. A boa comunicação pressupõe não apenas a eficácia na transmissão da mensagem, mas também a interação entre os participantes da conversa ou do discurso. Saber ouvir é uma grande virtude que pode e deve ser desenvolvida. O bom ouvinte agrada, demonstra gentileza, atenção, vontade de aprender, interesse em trocar experiências. Especialmente em situações tensas, como entrevistas de emprego, negociações ou acordos comerciais, saber ouvir não é apenas importante, é essencial. Quando você permite que o outro fale sem interrupções, você tem a oportunidade de descobrir seus anseios, sua visão de mundo, suas características psicológicas, entre outros fatores. Até mesmo os silêncios durante a fala e a hesitação em declarar algo informam muito. Para evoluir como ouvinte, exercite esta habilidade todos os dias. Faça perguntas, mostre-se interessado, use frases que sintetizem o que você entendeu ou que repitam a essência da mensagem com outras palavras. Desta maneira, você demonstra compreender o outro. Quando tiver dúvidas, não esconda. Com delicadeza, peça mais explicações e detalhes. Frases como: "Deixa ver se eu entendi o que você está me dizendo. Você está querendo dizer que..." "Você tem toda a razão. A impressão que eu tenho é de que..."
são ótimos recursos para indicar que você está acompanhando o raciocínio do outro. A arte de ouvir bem fica evidente em pessoas que expressam entendimento, admiração, surpresa, concordância e outros sentimentos por meio de olhares, gestos e movimentos posturais. Este feedback estreita os laços entre o comunicador e o ouvinte, cria uma atmosfera de dosada intimidade e ajuda no processo comunicativo. Durante a exposição de ideias do outro, reflita sobre o que está sendo dito. Exponha suas conclusões, resuma tudo o que você entendeu. Interaja, mas sem que isto quebre a linha de pensamento daquele que fala. Escolha os momentos certos, os intervalos entre uma ideia e outra, para que suas interrupções sejam bem-vindas e benéficas. Ao aconselhar você a resumir a mensagem que escuta, não estou sugerindo de modo algum que esta síntese seja mecânica e vazia de conteúdo. O bom ouvinte é muito perspicaz. Ele consegue perceber as mensagens implícitas na fala alheia. Ele pega no ar os sentimentos do comunicador e suas intenções e os traduz, às vezes os antecipa. Enfim, os coloca em destaque. Ou seja, quanto mais ágil for o seu pensamento, mais hábil na arte de ouvir você será. É bem provável que nesta etapa do nosso treinamento, você já tenha completa dimensão de como a comunicação é importante no nosso dia a dia. Fica cada vez mais evidente que sua influência vai muito além de nossas relações pessoais. Ela é determinante no ambiente de trabalho. Durante uma entrevista de emprego, por exemplo, cada palavra que pronunciamos, assim como cada gesto que fazemos, ajuda a construir a imagem que o entrevistador terá de nós. Nem mesmo os pequenos detalhes passam despercebidos. Um período de silêncio antes de responder uma pergunta transmite a ideia de insegurança. Um sorriso no canto da boca pode parecer ironia. Morder os lábios pode remeter à autocrítica. Isso só para citar alguns exemplos. Embora pequenos, esses sinais são extremamente reveladores. Podemos dizer até mesmo que eles são decisivos para o sucesso ou fracasso de uma negociação. Qualquer falha na comunicação, seja ela verbal ou não verbal, funciona como um grande obstáculo que dificulta a concretização de um bom negócio. Se você trabalha com vendas ou está a todo momento negociando com fornecedores, clientes ou parceiros comerciais, tenha em mente essas sugestões práticas. Esteja sempre leve, sorrindo, com uma postura receptiva, esbanjando simpatia, mas de um modo natural. Se expresse com clareza e objetividade, estude e planeje o discurso que irá utilizar nas negociações, transmitindo segurança e credibilidade. Olhe nos olhos do seu ouvinte e dispense a ele um tratamento cordial e agradável, sem intimidade excessiva. Nesta área, a empatia não é apenas aconselhável, mas sim essencial. E você sabe o que é isto? Demonstrar empatia é fazer com que seu ouvinte se sinta à vontade ao seu lado, fazê-lo sentir que você compreende suas necessidades, que seus pensamentos estão alinhados ao dele, que você é capaz de ofertar produtos, serviços ou soluções que atendem em cheio às suas expectativas. Na comunicação, a empatia também é chamada de rapport, uma palavra francesa adotada por vários profissionais deste campo, que sintetiza algo como sintonia fina. Quando existe empatia, o clima fica agradável, a conversa flui, as vendas se multiplicam e as negociações são firmadas. Crie empatia ao sorrir, ao sentar-se no mesmo nível do cliente, ao gesticular, ao se mostrar interessado nas histórias e necessidades do outro, ao expressar concordância, ao deixá-lo falar e ao mostrar-se concentrado no assunto em questão. Se
siga as pistas dadas por seu ouvinte. Perceba qual o volume de voz que ele utiliza, o ritmo de sua fala, sua expressão corporal. Adapte seu jeito ao dele, mas sem imitá-lo, apenas demonstrando sintonia. Colocando em prática estas sugestões, os fechamentos virão. Estou certa disto. Faça de cada um deles um importante aprendizado. Afinal, cada cliente é único e pode ser um excelente professor no desenvolvimento de sua capacidade comunicativa. Por fim, para que você mantenha sempre saudável o seu instrumento de trabalho, a sua voz, vou citar algumas dicas que, quando acatadas antes de uma apresentação profissional e incorporadas no dia a dia, conservam a saúde das pregas vocais, afastando dores, desconforto, rouquidão, entre outros problemas. São orientações práticas que recebem o nome de higiene vocal. Confira! Evite drogas e cigarro. Não tome bebidas alcoólicas. Beba muita água, sempre em temperatura ambiente. Evite a permanência em locais com ar-condicionado. Não exagere na ingestão de alimentos condimentados e gordurosos, que prejudicam a digestão. Evite ingerir chocolate, leite e seus derivados, pois eles provocam aumento da produção de muco que se aloja na garganta, produzindo pigarro. Coma maçã e beba sucos cítricos. Evite café e chá preto. Prefira chás quentes de frutas e ervas que auxiliam na circulação, relaxam e dão a sensação de conforto. Evite pigarrear, pois isso tensiona as pregas vocais ao extremo. Chegamos então ao final da segunda etapa do nosso curso em vídeo sobre a arte de falar bem. Espero que você tenha aproveitado nossas dicas e lições e que desfrute no cotidiano dos benefícios decorrentes deste rico conhecimento. Como você pôde perceber, o ato de falar, por mais natural que seja, requer sim treinamento e disciplina. Ainda mais quando o que se almeja é alavancar a carreira e melhorar a qualidade dos relacionamentos em geral. Por isso, sempre que achar necessário, refaça o curso e anote os itens que considerar mais desafiadores e importantes. E se você quiser avançar ainda mais nas técnicas de excelência da comunicação, não hesite em procurar um atendimento personalizado. Terei prazer em conhecê-lo. Sucesso e até a próxima!